Bom dia, paz do Senhor para vocês. Hoje eu tô aqui mais uma segunda-feira, tá? Para passar uma mensagem para vocês que eu acordei com Deus me ministrou uma palavra. Eu tô estudando hoje aqui, né? A história de Josué e me emociona muito essa história. E no meio do texto que eu vou ler, eu vou revelar por que me emocionou. Lá em Josué, a segunda Josué, de versículo 1 até o versículo 24, né? Fala assim: eu sei que o Senhor secou o mar vermelho e também fiquei sabendo que, que vocês mataram Seom e Og. E quando eu vi essas coisas, fiquei com muito medo. E por causa de vocês e do Deus de vocês. Que o Senhor porque o Deus de vocês é Deus lá em cima e aqui embaixo na terra, né? Então, que os senhores jurem não matar a minha família, né? Então, gente, essa história de falando de Raabe, né? Veja que ela era uma prostituta, né? Raabe, ela é uma prostituta. E no versículo continua ela dizendo assim, ó: por isso que eu peço que não duvides. Salve meu pai, minha mãe e meus irmãos, e não deixe que os mate. Então, eles cumpriram a promessa. Então, o tema da minha mensagem é a consciência de uma prostituta, né? Raabe, ela era uma prostituta, mas ela tinha uma consciência que muita gente, hoje em dia, muita gente não tem. Ela era uma mulher que acreditou em Deus só de ouvir falar. Ela acreditava em Deus só de ouvir falar das coisas que Deus fazia em Israel, né? Que ele era capaz de fazer em Israel. Então, ela acreditou em Deus, ela acreditava só em falar. Ela não era religiosa, ela não era nada, ela era uma prostituta. E ela acreditou em Deus só em falar, né? A história que a Bíblia diz que Jesus escolheu os discípulos dele, e no meio dos discípulos dele ele tinha Judas, que aprontava todas, né? Porque Judas aprontava todas, né? E olha que Judas fazia parte da igreja, né? Judas já fazia parte da igreja, congregava na igreja, né? Então hoje em dia tem muita gente assim. Tem muita gente que vive na igreja, mas aprontando todas, né? Vive na igreja, mas com um caminho todo torto, né? E Raabe, gente, era só uma prostituta. Isso me reflete muito, né, a história de Raabe. Era só uma prostituta, né? Então e olha que ela era uma prostituta que a família não gostava dela porque ela era uma prostituta. Não é que não gostava, a família criticava ela, né? Não confiava nela. A família falava que ela não ia dar para nada, que ela não ia servir para nada, né? Então muitos não acreditavam no que ela dizia. E ela foi a única que salvou, e ela foi a única que salvou a família. Então ali ela não estava preocupada com ela estava preocupada com a família. Tanto é que a Bíblia diz que todos foram salvos, né? Todos foram salvos, né? O que ela queria ali era salvar a família, né? Das mãos, né? Que o Jericó ia ser destruído, né? Então você sabia que tem muita gente que na igreja que não estão nem preocupado com a sua família? Quando eu digo família, é irmão, irmãs, primo, né? Os parentes. Tem gente que não estão preocupado com isso. Tem gente que vai na igreja para orar só pela sua família, meu marido, minha esposa e meu filho. E os parentes ficam de fora, né? E Raabe, ela tinha tudo para deixar a família dela lá, tinha tudo para deixar a família dela morrer, porque a família dela era a que mais falava mal dela, falava que ela não prestava, falava que ela não ia valer de nada, não acreditava na palavra dela e nada que ela dizia. Muito pelo contrário, ela era muito humilhada, né? E foi muito pisada. E ninguém acreditava nela, né? A própria família não acreditava nela. Olha como é que é interessante essa história. A família não acreditava nela. E mesmo assim, eu chego até a me emocionar quando eu conto, ela resolveu não salvar ela resolveu salvar a família dela, entendeu? Ela falou: Senhor, salva a minha família, né? Quando aqueles homens entraram lá, ela não pensou nela. Ela pensou em salvar a família dela, que a família dela era mais importante do que ela. Então essa história me emociona muito, né? Que ela poderia muito bem deixar os homens de Israel entrar lá na casa. Aliás, ela poderia muito bem ir embora, né, de Jericó com os homens de Israel e largar a família dela lá,
que a família dela já não ligava para ela mesmo, não acreditava em nada que ela dizia, né? A família dela a família dela onde ela queria, mais esperava apoio, ela não tinha, né? Então ela podia muito bem ir embora e deixar a família lá, falar, a família não liga para mim mesmo, então eu vou deixar minha família lá. Mas ela não quis, ela queria salvar a família. A missão dela ali era salvar a família, né? E ela usou de uma nobreza, ela foi de uma nobreza tão grande, né? Que muitos não têm essa nobreza, né? Ela foi de uma nobreza tão grande que, às vezes, às vezes eu fico pensando assim, às vezes Deus pode estar fechando a porta de alguém, uma porta, né? De alguém que pode ser um canal de Deus na vida dessa pessoa, né? Às vezes a própria família, ou os próprios amigos, ou alguém fecha a porta para uma pessoa que pode ser o canal de Deus na vida dessa pessoa, que pode ser através do testemunho dessa pessoa que possa vir salvar a sua família, salvar o seu amigo, salvar o seu irmão, né? Seja lá prostituta, seja lá drogado, seja lá homossexual, seja lá maconheiro, seja lá o que for, né? Porque imagina a história de Raabe, é muito emocionante, né? Então, quer dizer, olha, gente, eu estou falando de uma prostituta, tá? Eu não estou falando de um santo, de um cristão, estou falando de uma prostituta, né? Que o texto lá começa falando de uma prostituta, né? Que resolveu salvar a sua família, né? Então, a gente precisa tirar essa visão de preconceito, né? Nós temos dois caminhos, ou a gente apedreja, joga pedra nas pessoas, ou a gente acredita, né, naquilo que Deus tá fazendo na vida daquela pessoa, está pedindo para aquela pessoa falar, né? E Raabe, ela falou, promete, Senhor, que vai salvar a minha família, né? E os homens salvaram a família dela. Então ela deixou aqueles homens ficarem na casa dela, porque ela não queria correr o risco de perder a família, entende? Ela não queria correr o risco de deixar a família para trás, né? Então o que eu aprendi nessa história, que hoje vale a pena você orar pela sua família, vale a pena você buscar Deus pela sua família, para que salve a sua família, né? Porque Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa vida, mas Ele faz a obra ao redor, de quem está ao redor dessa pessoa, né? Então, mesmo que a família te julgue, mesmo que a família não acredite em você, mesmo que eles te jogam pedra, né? Mesmo que eles não acreditem nas coisas que você está vivendo, não acreditem na sua transformação, não acreditem que você mudou realmente, né? Mesmo com tudo isso, né? Vale a pena a gente orar pela nossa família, vale a pena a gente dobrar o joelho, pedir a Deus para salvar a nossa família. Sabe por quê? Porque Deus usou uma prostituta para salvar uma família inteira. Amém? Então essa é uma mensagem que eu deixo para vocês. Orem pelas suas famílias, não desistem. Seja ele cachaceiro, seja ele o drogado, seja ele... Ore por essas pessoas que precisam de ajuda. Porque eu tenho certeza, assim como Deus está fazendo obra na sua vida, na minha vida, Ele vai também fazer obra na vida dessas pessoas. Assim como Deus transformou a minha vida como prostituta, assim como Deus restaurou meu casamento, assim como Deus está fazendo obra na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Afinal de contas, foi uma prostituta que salvou a vida da sua família. Amém? Essa mensagem eu deixo para vocês e que a paz esteja no coração de vocês. E até a próxima.